Olá, boa noite. Vamos aproveitar aqui o pique da empolgação, né? E vamos falar sobre equilíbrio da luz e da sombra, né? Surgiu esse assunto, né? Algumas dúvidas por parte de algumas pessoas, então nós vamos desenvolver esse tema aqui, a luz e a sombra. Todo ser humano, ele nasce integral, né? Isso é interessante, composto por uma luz e uma sombra. Então, todos nós temos dentro de nós, né, a sombra e a luz, né? Nós não podemos, diante disso, ser totalmente bonzinho, fazer tudo, acreditar em tudo, reverenciar tudo como bonzinho, né, trazendo as coisas, ou, né, de repente, reverenciar tudo que é ruim, né? Nós temos que encontrar o equilíbrio entre a sombra e a luz para que nós possamos, né, desenvolver as nossas capacidades e potencialidades. Então, o que são elementos? Essa sombra e luz, elas são elementos da personalidade da pessoa, né? Faz parte da personalidade. Tem pessoas que vibram somente no lado luz, tem outras que vibram, aquelas pessoas do lado luz, é aquele bonzinho, que tudo ele concorda, ele acha que tem que ser bom em tudo, aceitar tudo, acreditar em tudo, que ele não pode se manifestar numa situação, né, que envolva a sombra, né? Por outro lado, tem outras pessoas que desenvolvem só o lado sombra. Aquela pessoa que fala, eu não levo desaforo para casa, tudo ele revida, tudo ele contesta, né? Esse é a pessoa que vibra no lado sombra. Então, nós precisamos encontrar o equilíbrio, se nós quisermos, né? Vivenciar algo em consonância com o equilíbrio cósmico, porque senão nós não vamos conseguir vivenciar todas essas modificações, todas essas coisas que acontecem, né? E partindo desse princípio, né, Carl Jung, né, o que ele fez? Ou a psicologia analítica, ele descobriu, né, que nós temos e devemos vivenciar em nós o lado sombra e o lado luz da nossa personalidade, né? Essa luz, por mais que a gente desenvolva ou o lado luz ou o lado sombra, essas duas personalidades, elas acompanham a gente por toda a vida, né? Daí a inteligência do Jung estar usando, né, a energia das cartas do tarô do arcano maior, porque o arcano maior do tarô, as 22 cartas, elas falam da personalidade do ser humano, atuando às vezes em carta de movimento, atuando na energia negativa, atuando na energia positiva. E todos os arcanos, eles possuem, né, a energia, o seu lado luz e o lado sombra, que é a mesma coisa, né, da energia negativa e energia positiva. Então, de repente, lá é muito claro, se a pessoa ela ativa aquele lado negativo, lado positivo de uma carta positiva demais, ele fica fora da casinha. Se ele, de repente, ele atua simplesmente naquele processo da carta, do lado sombra da carta, ele também terá problema. Então, é preciso achar o equilíbrio, é preciso, né, que a pessoa busque dentro do seu interior e traga o equilíbrio daquela vibração que ela está diante, né, das energias das cartas de tarô e consiga trazer para si, né, o equilíbrio da sua personalidade, né, como ela lida com determinadas coisas, como ela traz à tona alguma demonstração em detrimento de alguma emoção contrária, emoção negativa ou emoção positiva que venha afetar a sua vida. É essa que é a intenção, né, do estudo, do desenvolvimento através das cartas do tarô. A pessoa se desenvolver, em desenvolver o seu potencial, aquilo que ela tem dentro de si, como personalidade, que está no seu subconsciente, para que ela consiga trazer o equilíbrio, para que ela consiga, né, se entender, para que ela consiga entender o que passa dentro de si e vivenciar as coisas boas que a vida traz. E não somente vibrar na energia do negativo, dos ciúmes, da inveja, né, da rejeição. Não,
que ela possa vivenciar, né, estar em contato, aceitar a rejeição, que ela consiga aceitar os ciúmes, aceitar a inveja, mas buscar o equilíbrio do entendimento para que ela não traga para si um problema que possa acarretar uma doença, uma depressão, uma energia contrária, um estresse, uma ansiedade. É essa a finalidade, né? E todo indivíduo ele possui 5 tipos de arquétipos. O que são os arquétipos? Arquétipos são figuras ou pessoas que de vez em quando a gente precisa acessar para que nós busquemos o equilíbrio. Por exemplo, quando a gente fala o bicho forte do dia, aquela energia, né? Então, de repente, você está muito para baixo, você está aquela pessoa que não quer, não está entendendo nada, que não está vivenciando nada, o que que você faz? Você é, é, toma um arquétipo, né? Invoca aquele arquétipo, por exemplo, a águia. Né? A águia ela é poderosa, ela tem uma visão, ela voa alto, é poderosa. Então, quando você vibra na energia daquele animal, né, você se posiciona com a força que a águia tem. Quando você vivencia, por exemplo, de um felino, né, um leão, por exemplo, um leopardo, você vivencia aquela força que ele tem. Né? Quando você está vivenciando, né, algo que você está com dificuldade de entender, né, algo que transformou, mudou sua vida, você vivencia o arquétipo borboleta, que está sujeito à transformação, que nos traz o poder de que tudo transforma, que nós podemos transformar em algo ruim ou algo bom, mas que o propósito é transformar em algo bom para trazer a felicidade. E assim por diante. E Jung, ele estabeleceu que nós temos 5 arquétipos que fazem parte do nosso DNA, que fazem parte da nossa constituição enquanto ser humano, que vem a ser o quê? A persona ou a máscara. É aquele personagem que a gente veste para a gente vivenciar o dia a dia. Às vezes, né, a gente é um tipo de pessoa, mas eu chego no trabalho, eu me visto, né, de um personagem. Eu vou ser o profissional, né? Se eu sou um chefe, eu vou ser o chefe, eu vou ser completamente diferente do que eu sou na minha casa, né? Em casa, eu sou a mãe, eu sou a avó, né? Eu sou a companheira, eu sou a esposa, então eu me visto de um outro personagem, eu coloco uma outra máscara, né? Eu sou o filho, eu sou a filha, eu me visto da máscara da filha, do filho. Eu vou para a escola, eu sou um aluno, eu me visto com a máscara do aluno. E assim por diante. E tem o ânimos, é aquele personagem que anima o nosso bem-estar, que faz com que nós vivenciemos algo e coloquemos movimento nas coisas, né? Que é o anima, a mesma coisa. E o eu, a sombra que nós vamos enfocar aqui. Né? Então, nós temos o nosso lado sombra, nós temos os nossos 2 eus, que é o ego, né? O ego, quando existe o ego no nosso subconsciente, aquele que nós estamos trazendo em todas as reencarnações que a gente vem vindo, esse é um ego que está gravado dentro do nosso subconsciente. E quando nós nascemos, nós começamos a fazer parte de uma família, nós desenvolvemos um ego que existe apenas nessa vida. É esse que traz a complicação, porque ele entra em choque com aquilo que nós temos no nosso subconsciente e com o que nós estamos aprendendo. Porém, nunca ensinaram para nós que nós precisamos vivenciar aquele ego que nós temos reservado dentro de nós e buscar o entendimento para trazer o equilíbrio, mas nunca ninguém nos ensinou isso. Agora que nós estamos tendo a oportunidade de ter acesso a todos esses conhecimentos e poder desenvolver as nossas potencialidades e capacidades. Quando se fala que é preciso buscar dentro do seu interior, né, o Criador, o Deus que existe dentro de você, capaz de cocriar coisas, é a esse ego que se refere, ao ego que existe no nosso subconsciente, repleto de conhecimento, com muita sabedoria, que nós estamos trazendo desde que o universo foi criado, desde que nós surgimos como a minúscula partícula do Criador,
né? Aquela energia poderosa que nós precisamos expandir, que nós precisamos desenvolver para nós trazer bons ensinamentos, trazer todo aquele conhecimento, sanar tudo que está errado, que está acumulando na nossa mente, fazendo com que a gente sofra, sanar tudo isso, buscar o entendimento e desenvolver coisas melhores para que a gente possa vivenciar uma evolução com sabedoria, com discernimento, entendendo todos os sentimentos que nós possamos deparar com eles aqui nessa existência enquanto no planeta Terra. A finalidade é essa, é buscar esse conhecimento, é desenvolver as nossas capacidades e potencialidades, é se tornar um ser humano perfeito, é se tornar uma raça adâmica perfeita, para que nós possamos nos unir a todos os outros seres extraterrestres que existem no planeta, no universo todo, para que nós possamos, com a nossa evolução, com o nosso entendimento, né, abrangente do que é o universo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual a nossa missão aqui, o que estamos fazendo aqui, juntar-se a esse povo do universo todo, né? Fazer parte disso, fazer parte da galáxia, da confederação galáctica que existe, para poder também ser um ponto de decisão e não deixar que o planeta Terra seja apenas um lugar de experiência das raças, para que se faça acontecer, né, um ser humano, uma raça perfeita, para entrar no processo evolutivo. Né? É isso que nós estamos buscando quando a gente estuda o autoconhecimento, a gente precisa ter o entendimento de todas essas coisas, né? Para que nós consigamos a nossa evolução. E nesse contexto, nós vamos focar na luz e na sombra, que são elementos essenciais, pois trabalham em conjunto para trazer maior equilíbrio à vida do ser humano. O que equilibra o ser humano, né, é o lado sombra e o lado luz. Né? No universo, eles falam a luz e os pontos negros. No corpo humano, né, dentro do nosso consciente ou inconsciente, nós temos o lado sombra e o lado luz. A luz é definida pelos traços positivos da nossa personalidade. Tudo que é positivo na personalidade é definido como sendo luz. A sombra mostra, por meio dos aspectos negativos, o nosso caráter. Então, todo desvio de caráter é o lado sombra da pessoa. É por isso que eu sempre falo, ninguém acorda um dia falando, hoje eu vou fazer uma maldade para alguém, eu vou prejudicar uma pessoa. Principalmente pessoa que já foi um dia alguém querido para essa pessoa. Isso não acontece. Acontece que a pessoa ela tem um desvio de caráter, né? Ela opta mais pelo lado sombra e ela comete atrocidades. Então, é um ser humano doente, é uma pessoa que está acometida por uma doença do excesso da sombra, deixando que a sua personalidade deixe guiar o lado obscuro da vida, o lado obscuro da evolução, caminhando apenas na sombra, deixando a sombra fluir e fazer as coisas. Aí é que está o erro. Então, nós precisamos trabalhar juntas a luz e a sombra, e que cada pessoa seja um alguém real. O ser humano real, ele precisa ter o equilíbrio dentro de si da luz e da sombra. Ninguém é totalmente bonzinho ou totalmente malzinho, vamos assim dizer, né? Um ser de mau caráter. Alguma coisa de bom existe dentro dele que não está sendo desenvolvido. E nós precisamos ter esse entendimento. Isso é o que nos dá o maior bom senso, pois ninguém é só bom ou só ruim. O erro é querer esconder o lado sombra e só esforçar para mostrar apenas o lado positivo da nossa personalidade. A nossa personalidade ela não é 100% positiva e nem 100% ruim, negativa. A gente tem que estabelecer o equilíbrio, né, para expandir. Nenhum ser humano é livre de ser maldoso, de sentir raiva, sentir inveja, sentir rancor e outras emoções consideradas ruins. Por quê? Porque a raiva, quando a pessoa ela sente raiva,
ela produz nela, ela ativa nela o lado ruim, ela produz um mal-estar que provoca doença. Existe um transtorno mental que leva essa pessoa, né, a sofrer, ela vai atrair para si próprio sofrimento. Porque quando uma pessoa ela tem raiva de alguém, ela projeta aquela raiva na pessoa, aquela pessoa que se ela está vibrando na mesma energia, ela recebe aquilo, na hora ela pensa, foi fulano que mandou isso para mim, o que que faz? Ela devolve para aquela pessoa e ela recebe em dobro aquilo que a pessoa fez. É o caso de a gente focar a energia na maldade através de um trabalho feito como a pessoa faz. A pessoa vai lá e deseja o mal para uma pessoa, né? Fixa a energia em algo ruim, mandando para aquela pessoa. Aquela pessoa lá é um mau caráter, ela vibra no negativo, chega para ela a maldade que aconteceu, né? Uma praga, como eles dizem, né? Um mau agouro. Chega lá para a pessoa na hora ela liga, foi fulano que fez isso para mim, né? Ela devolve. Então, a pessoa que produz a raiva, que produz a mágoa, que deseja o mal para alguém, ela participa de dois processos. Quando ela cria essa situação, quando ela manda essa situação para o outro, e quando o outro devolve para ela. E que ocasiona, né, o sofrimento. As pessoas não pensam nisso. Elas só pensam, não, eu vou fazer maldade para alguém, né? Eu vou mandar uma energia ruim para uma pessoa, e ela que se dane. Só que ela não sabe que ela está fazendo mal para si própria. Né? É aquela história, tudo que você faz volta em dobro, e volta em dobro mesmo, porque ela já formou aquela emoção dentro dela, ruim, né? Ela já provocou aquilo dentro dela, a mágoa, a angústia, a discórdia, todas essas coisas, só atrai coisa ruim. Ela criou aquilo, por isso que o ser humano, ele cria situações, o ser humano, ele é co-criador das coisas, cria essa situação, manda para o outro lá na hora, ele conecta, fala, foi fulano que mandou para mim, ele devolve, ela aquilo na hora, ele pensa na pessoa, devolve, né? A pessoa recebe em dobro. Por isso que fala que tudo que você faz para o outro, você recebe em dobro. Assim é o lado bom. Se você projeta algo bom numa pessoa, que uma pessoa que você ama, que você estima, você projeta felicidade para aquela pessoa, bons momentos, que ela se cure, a pessoa criou aquela energia dentro dela de uma coisa boa e manda para o outro. O outro, na hora, vai pensar, falar, poxa, eu tenho certeza que quem mandou isso aqui para mim é a pessoa que tem carinho por mim, é a pessoa que tem sentimento por mim, e ele devolve aquilo e ela recebe em dobro, ou seja, o universo, ele devolve para a pessoa aquilo que ela projetou em dobro, porque é a lei do retorno. Essa é a verdadeira lei do retorno. O que você faz, você colhe em dobro. E é preciso entender essa lei do retorno, porque ela está dentro do consciente de cada um, dentro do inconsciente de cada um. A partir do momento que as pessoas aprenderem a desenvolver as suas capacidades, as suas potencialidades, a partir do momento que o ser humano se der conta de que ele é o único responsável por todas as desgraças e todas as felicidades que acontecem na sua vida, ele vai começar a agir diferente. Ele vai pensar duas vezes antes de projetar algo para determinada pessoa. Ele vai focar nele mesmo, ele vai começar a criar coisas para o bem-estar dele. Ele não precisa se preocupar com outras pessoas. Hoje mesmo, no outro canal, uma pessoa falou para mim, tem duas pessoas, elas têm inveja de mim, né? Então, a partir do momento que você começa a preocupar o que o outro pensa a seu respeito, você deixa de preocupar-se consigo mesmo. É o que o Gasparetto sempre falava. Perguntavam para ele, a macumba existe? Ele perguntava, você é macumbável? Ou seja, você deseja o mal para alguém para que aquela pessoa mande para você a maldade? E daí perguntava assim para ele, e os ciúmes, a inveja existe? E ele falava, você é invejável? Se você é, existe. Se você não é, não existe. Então, nós somos responsáveis por aquilo que atraímos para nós, por aquilo que desenvolvemos em nós. É nós que somos responsáveis, não é o outro.
Isso que quer dizer o amor incondicional. Quando pede, a espiritualidade pede para que a gente faça julgamento das nossas coisas, não é simplesmente para a gente fazer uma meditação, trazer à tona um sentimento mal resolvido que aconteceu lá atrás e julgar o outro. Ah, eu fiz isso porque fulano fez isso para mim. Ah, eu agi dessa maneira porque me provocaram. Tá? Não, ela precisa julgar a si próprio. Como eu me desenvolvi diante disso. Né? Eu sofri um bullying quando eu estava na escola. Como isso resolveu dentro de mim? Eu não aceitei, eu estou trazendo aquilo comigo agora, eu vou resolver agora. Alguém me abandonou. Eu estava num relacionamento legal, amava uma pessoa, alguém me abandonou. Como fluiu dentro de mim aquela rejeição? Né? Entender o processo e pedir perdão para si. Ah, mas eu não fiz nada errado. Ela vai pedir perdão por ela ter acumulado aquela energia tão ruim, tão nefasta dentro dela, que levou a causar uma doença no corpo físico. É por isso que ela precisa pedir perdão. Quando a pessoa pede perdão de algo e devolve para o universo, ela recebe a cura, ela vai ter bons momentos, ela vai ter tudo de bom. Porque ela aprendeu a trabalhar com a energia, ela aprendeu a devolver aquilo que não lhe serve. Ela não deixa que coisas nefastas venham atrapalhar a sua vida, porque ela tem o domínio da energia que ela precisa trabalhar para o seu bem-estar. É nisso que nós precisamos nos focar. Trazer o equilíbrio da sombra e da luz dentro de nós. O que o outro pensa, se está com ciúme, se está com inveja, é um problema dele, que ele tem que trabalhar com ele. Nós não podemos focar no que é a mesma coisa do amor. Ai, será que fulano me ama? Não interessa. Talvez perguntar isso para Divaldo Franco. Ele fala assim, poxa, você fala do amor tão bonito, mas eu amo e a pessoa não me ama. Ele falou, o importante é o seu sentimento. É o sentimento que você tem. Porque se aquela pessoa ela não reconheceu o amor que você tem para ela, por ela, o problema é ela. É uma pessoa que não vibra na energia do amor. É uma pessoa que vibra na energia da insegurança, é uma pessoa que vive na energia do negativo, do nefasto para ela. Ela não conhece a vibração boa que você está mandando. Essa foi a resposta do Divaldo Franco. Que o importante é o que a gente sente. O que o outro sente, o problema é dele. É exclusivamente dele. Se nós não conseguimos consertar nós, como que nós queremos consertar o outro, mudar o outro? E se de repente nós projetamos uma energia boa para outra pessoa, nós estamos consertando nós primeiro. O outro, se ele for inteligente, se ele for esperto, ele vai seguir aquilo que você está fazendo e vai tentar se despertar também para algo melhor. Então, se cada um cuidar de si, né, as pessoas não vão ficar mais doentes, não vai haver mais ódio, não tem mágoa, não tem rancor, não tem nada que atrapalhe a vida. Mas isso é difícil, porque o ser humano ele quer cuidar do outro. A pessoa ama, ela só fica pensando, arruma um contato lá, um namorado, só fica pensando naquilo 24 horas. O que ele está pensando de mim? Ah, ele me viu tal dia, eu fui encontrar com ele. O que ele achou? Não importa. O importante é o que a gente achou daquilo, o que foi benéfico. Poxa, outro dia veio uma pessoa, que maravilha, encontrou com uma pessoa que ele amava há 20 anos depois. O cara estava feliz da vida só em saber que ele encontrou com aquela pessoa. É isso que temos que desenvolver em nós. O que a outra pessoa pensou, o problema é dela. Né? O problema é dela. As pessoas elas vibram no medo, as pessoas têm medo de chegar para o outro e falar o sentimento, falar, olha, eu estou gostando de você, eu estou desenvolvendo em mim um sentimento por você. Qual é a sua posição perante isso? De repente a pessoa pode falar, olha, eu sinto muito, tenho carinho por você, mas não é o suficiente para ter na minha vida, entendeu? A pessoa desencana, parte para outra situação. Agora não, a pessoa fica lá alimentando, ai, fulano deve estar pensando em mim, por isso que eu estou pensando muito nele. Ah, a pessoa lá, o que será que ela achou de mim? Então fica usando a energia para algo que não vai acrescentar nada.
quando ela deveria, poxa vida, né? Que maravilha, encontrei com uma pessoa que eu amo, que feliz, e curtir aquele sentimento. Ela não curte aquilo porque ela está preocupada em saber o que o outro pensou de encontrar com ela. Né? O erro está aí. Ela precisa ter o equilíbrio. Fala, poxa, maravilha, encontrei com uma pessoa que eu amo, poxa, curti aquela felicidade. Entendeu? Porque daí sim, ela vai mandar essa coisa boa para outra pessoa, daí vai haver a conexão entre as duas pessoas. Caso contrário, não. Vai haver a rejeição. Porque é só ela que está mandando aquela energia lá, está dando demais e recebendo pouco. A alma não aceita receber pouco. Quando isso acontece, a alma não sai do corpo, mas ela fica em silêncio e deixa a pessoa fazer as coisas até ela quebrar a cara, até ela entender que o processo não é assim, que ela precisa estar conectada com o que a alma quer, com o que a alma gosta, para que as coisas aconteçam na vida. Né? Do mesmo modo, ninguém é sempre gracinha, bonzinho, amável, amigo, justo o tempo todo. Às vezes, a gente precisa se impor, a gente precisa se rebelar. Eu não aceito isso, eu não quero isso, eu estou batalhando para ser alguém melhor. Como que me acontece esse tipo de coisa? O que eu fiz? Né? Isso é bom, que dá um up na pessoa para que ela busque entender por que está acontecendo isso comigo. Ela precisa se revoltar, ela precisa dar um chacoalhão lá no seu ego para que ela acorde. Né? Para ela mostrar para a alma que ela também sabe rebelar-se, que ela também sabe mudar a situação, mudar a energia que ela está processando. Pessoas que tentam evidenciar apenas um traço, geralmente são aquelas que vivem em intensos conflitos, que acabam tentando esconder quem realmente são. Essas pessoas colocam máscara, tentam mascarar quem elas são na realidade, né? Para provocar um mal-estar não só nela, mas em outra pessoa. Né? É preciso resolver todos os dilemas nos quais a gente se depara. Conviver com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, ao invés de tentar reprimir aquilo dentro de você. É preciso questionar, é preciso reavivar na mente, né, algo que te prejudicou, algo que fez bem. Né? Alguma coisa foi maravilhoso para mim. Como que a minha emoção se processou diante disso? Qual foi minha reação? Né? De repente aconteceu algo, alguém maltratou, alguém falou mal, alguém rejeitou, alguém tem inveja, alguém tem os ciúmes, né? Como que eu estou processando isso na minha vida? Eu preciso mudar, né? Eu vou deletar isso aqui, eu não quero para mim, não, eu deleto. Gasparetto, ele sempre falava, as pessoas diariamente, quando elas chegam em casa, antes de dormir, elas devem sentar. Ele falava, a gente precisa, eu chego em casa, eu sento para mim. Né? O que ele queria dizer? Ele sentava para ele fazer uma revisão de tudo o que aconteceu durante o dia, todos os acontecimentos, e ele falava, isso é bom? Eu guardo para mim. Isso foi ruim, eu não gostei, isso me machucou, isso me maltratou, isso desenvolveu em mim um sentimento que eu não gosto, eu deleto. Deleta aquilo. Faz a separação. Mas as pessoas não têm esse cuidado, porque não cuida da própria pessoa, não cuida da sua alma, não tem o carinho para consigo mesmo. Quantas pessoas vieram me perguntar para mim, falar, poxa vida, eu vou arrumar um namorado até o dia dos namorados, que foi o mês passado. Eu falei, mas por que você está querendo arrumar um namorado assim? Porque eu não vou ganhar presente do namorado. Eu falei, mas isso é simples de resolver. Vai numa loja de chocolate, né? Compra o melhor, o chocolate mais caro que existe lá, manda embrulhar para presente, né? Senta no banco da praça, desembrulhe aquele presente que você comprou para você e saboreie aquele chocolate que é o presente que você se deu.
Se ninguém dá presente para a gente vai dar presente para a gente. Mas se você não se dá presente, como que você quer que a outra pessoa dê? Não tem como. Não existe, porque você emite uma energia ruim, você emite uma energia de insegurança, de insatisfação, de medo, uma energia que está te podando. É por isso que nós precisamos buscar desenvolver a nossa capacidade, a nossa potencialidade, conectar-se com a espiritualidade com fé e com sabedoria. Conectar-se com a espiritualidade, eu não estou querendo dizer que você precisa ter uma religião, porque religião, ela não traz a espiritualidade para ninguém. A gente precisa ter a fé dentro da gente. Espiritualidade se resume em fé. Você ter fé naquilo que você acredita naquilo, é a sua verdade. Não importa que a religião fale o contrário. Não importa que um coach venha e fale o contrário para você. Não importa que um psicólogo diz que você está errado, é a sua verdade. Você tem por obrigação de ouvir tudo o que você quiser, participar de palestra, trazer ensinamento de entendimento sobre todas as situações da vida e da alma, mas fazer uma reflexão no que isso é interessante para mim, como eu devo processar isso dentro de mim. A minha alma quer isso mesmo? Os meus conhecimentos alcançam tudo isso para eu desenvolver? E daí ela vê se ela deve aceitar ou não, porque aquilo lá é a verdade dela. Então, nós não podemos, de repente, chegar e impor para uma pessoa uma religião, né? Tem muitas religiões que eles colocam lá, né, a ideia lá de Deus, do Javé, de Jesus, descer goela abaixo das pessoas. Por quê? Porque elas mesmas não acreditam naquilo. Elas querem se afirmar naquele processo e ela quer impor para as pessoas. A minha religião é melhor do que a sua. Você precisa ter um Deus lá, você precisa acreditar em Deus, você precisa acreditar no Jesus, né? Um Jesus que foi criado pelo ser humano, porque o Sananda, o verdadeiro Jesus, ele ensinou coisas maravilhosas. Ele, quando esteve aqui, ele ensinou amor incondicional. Ele falou que Deus habita dentro de nós. Ele falou que a fé da gente aqui nos cura. Ele falou que nós precisamos nos entender, né? Que Deus está habitando dentro de nós, cuidar do nosso corpo. Ele pregava na montanha, em qualquer lugar. Ele não precisava de templo, porque na constituição dele, o templo, né, quem é o templo? É o nosso corpo. Ele era muito claro nisso. Tinha sabedoria. Um ser na 24ª dimensão, né? Ele tinha sabedoria, ele fazia as coisas com sabedoria. E é isso que nós precisamos desenvolver em nós, buscar o Deus que habita dentro de nós, não esse Deus aí que foi criado pelas religiões. Se vocês fizerem um estudo sobre a religião, que eu tenho muitos vídeos aqui no canal, amigos meus que têm o mesmo estilo de vídeo, eles fazem isso. Né? Nós já falamos quem é Javé, quem é o Jesus verdadeiro, os seres de outras galáxias, quem nós somos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui, como desenvolver espiritualidade, como você seguir uma trilha mística. Existem milhares de vídeos a respeito. É só acessar, mas a pessoa não, ela se acomoda, é fácil, a coisa mais fácil que tem é você seguir uma religião, porque você não precisa, não quer ter o trabalho de se desenvolver, porque isso requer estudo, requer atenção, requer dedicação, requer comprometimento, né? Então a pessoa se contenta, não, eu vou na missa todo domingo, acabou, estou cuidando da espiritualidade. Eu vou no culto lá, o pastor lê lá a Bíblia, estou cuidando de espiritualidade. Eu vou no centro espírita lá, eu sou um médium, né? Então eu vou lá, eu uso o meu corpo para receber um outro espírito. Esse espírito é doutrinado, maravilha. Né? Vou lá na Umbanda, faço a mesma coisa. Na verdade, não é isso. Na verdade, é você transformar o seu interior. O seu relacionamento com o divino, com a espiritualidade, né, é você entender o místico através da fé. Porque a ciência ela não aceita.
A ciência ainda acha que é impossível, apesar de que, com o surgimento da física quântica, os cientistas estão colocando aí a existência, já catalogaram 64 raças de seres estelares que existem nas galáxias. Eles estão catalogando isso, estão fazendo esse trabalho. Já surgiu a partícula de Deus, que é a partícula que eu estou falando, que é aquela luzinha que nós temos dentro de nós que precisa desenvolver, que é uma partícula do Criador do universo e é o nosso Criador também. Né? Dando continuidade aqui, né? Então, pessoas que tentam evidenciar apenas um traço, geralmente, são aquelas que vivem intensos conflitos com seus personagens, com seus personagens que elas criam para estar demonstrando para o outro. Aqueles indivíduos que acabam tentando esconder quem realmente são. É preciso resolver esse dilema, conviver com os próprios sentimentos e emoções, ao invés de tentar reprimi-los. Tudo em excesso é negativo. Tudo. A luz em excesso, a sombra em excesso, também é negativo. Tanto a luz como a sombra pode ser usada de forma positiva e equilibrada, porque alcança sucesso e satisfação com a vida. Se você usar o lado sombra com sabedoria, você vai entender que quando você expressa um sentimento de mágoa, um sentimento de raiva, um sentimento de rancor para outra pessoa, é porque, na verdade, você não está sabendo lidar com alguma emoção que fez alguma diferença no seu bem-estar. E daí, você usando aquilo, trazendo aquilo à tona, buscar o equilíbrio, você se cura de doenças. Aí é o fator negativo, sombra, auxiliando você a se encontrar como ser humano, a questionar a sua personalidade, a desenvolver uma capacidade para o entendimento. Né? Nós precisamos, então, usar a raiva para motivar-se, não para atacar e guardar rancor. Quando você está com raiva, né, você expressa tudo que tem de negativo dentro de você, dando a você a oportunidade de se entender. Então, fala, poxa, eu quando eu estou com raiva, eu ajo dessa maneira aqui, está certo, está errado? Será que é o correto? O que isso está ocasionando no meu sistema nervoso? Né? Usar o sentimento de autopreservação para saber dizer não. Tem pessoa que tem medo de dizer não para o outro, porque acha que vai perder algo que o outro não vai entender e fica acumulando coisa, não fala, acarreta um problema no chakra do laringo, né? Aquele chakra que nós temos aqui, a pessoa fica quieta, não fala, guardando tudo, aquilo vai acumulando, ocasiona um câncer de garganta, um problema. Pessoas que vivem constantemente com problema de garganta são pessoas que têm medo de falar. São pessoas que têm medo de expressar aquilo que ela precisa falar. Então, é preciso desenvolver o não na hora certa e evitar abusos, porque tem pessoas que abusam. Né? Achar aquele lá é bonzinho, não diz não para nada, vamos lá e aproveita da pessoa. E a pessoa vai se diminuindo, sempre dando mais e recebendo menos, dando mais e recebendo menos, que é quando a alma se rebela, porque a alma não aceita receber de menos. Porque a alma, sim, ela tem o entendimento de que todos têm o seu valor igual. Pode transformar sua inveja do outro em admiração. Né? Porque eu tenho inveja, poxa, a pessoa conseguiu tanta coisa, eu vou ter inveja dela? Não, poxa, que legal, aquela pessoa conseguiu desenvolver uma capacidade que ela atrai tudo de bom para ela. Eu preciso aprender a fazer isso. E não ter inveja da pessoa, né? Porque ela tem tudo e você não tem. E tentar superar os seus limites. São pessoas limitadas a que têm inveja e ciúmes do outro. Ela se limita a querer o que o outro tem a qualquer preço, né? Muitos casos de pessoa que vem falar, eu estou gostando de um cara, mas ele é noivo. Eu estou interessado numa pessoa, mas ela é casada. Você acha certo isso?
né? Uma pessoa está entrando num relacionamento entre duas pessoas, estão desenvolvendo uma energia, no que vai dar isso? Tá na cara que vai dar em algo ruim, né? Não dá certo essas coisas. Você entrar na energia, entender a energia de uma pessoa já é difícil, faça ideia ter que conviver com a energia de duas pessoas na sua vida, num triângulo amoroso, principalmente. A pessoa precisa pensar duas vezes antes, se ela tem um relacionamento com uma pessoa, antes de tentar entrar num outro relacionamento, né? Não estou dizendo que a pessoa tem que ficar com uma para o resto da vida porque assumiu um compromisso. Não. O que ela precisa fazer é resolver cada etapa. Ah, eu estou vivendo com uma pessoa, mas acabou o sentimento. Não, eu pensei que amava essa pessoa, mas não é, eu me confundi. Então, não trazer uma outra pessoa e continuar com aquela, não. É chegar para a pessoa e falar: olha, infelizmente, né, eu tenho muito carinho por você, tenho dedicação, mas aquele amor que a gente tinha no começo eu não sinto mais. Eu me sinto na necessidade de buscar dar continuidade à minha vida buscando outro sentimento em outra pessoa, buscar a pessoa certa. Resolve aquele sentimento anterior e parte para outro. Não viver um relacionamento a três, isso não leva a nada. Isso leva a complicações. A pessoa vai ficar constantemente alimentando algo que lá na frente vai ruir e não vai dar certo. Do mesmo modo, você pode usar a sua luz para ter atitudes positivas, respeitosa e ajustar, né? E ajustar as emoções para focar em sua própria evolução pessoal e profissional, né? E não adianta vir falar que a pessoa tem um fracasso profissional porque o chefe é ruim, porque a pessoa é isso ou não. A pessoa, quando ela tem desestruturado qualquer setor da vida, quer seja amoroso, seja lá o que for, afeta tudo. Afeta tudo. Se a pessoa não sabe trabalhar na sua emoção num relacionamento, ela vai ter problema financeiro, ela vai ter problema profissional, ela vai ter problema em tudo que envolve a sua vida. Então, é preciso ter o equilíbrio das coisas, né, para saber separar as coisas e trazer a prosperidade para si. Não adianta ficar lá lendo o livro lá do The Secret, né, atrair. Você não vai atrair nada se um setor da sua vida estiver ruído. Se você não está entendendo aquele setor lá, a sua mente fica constantemente preso naquele fator que aconteceu algo, você não consegue atrair outras coisas, porque você vai atrair tudo em função daquela situação que você ainda não resolveu dentro de si. Então, é preciso buscar o esclarecimento para ser próspero no financeiro, no relacionamento, ser próspero em questão de dinheiro, ser próspero no profissional. Assim, você tem o equilíbrio correto. Equilíbrio com as energias do cosmos e com você mesmo. É isso que é preciso ter o entendimento e buscar essas coisas, né? E não querer pular. Ah, não, eu tenho dinheiro, eu preciso conseguir dinheiro para eu me dar bem na vida amorosa. Sim, o dinheiro é excelente. Ninguém consegue viver sem o dinheiro, né? Porém, como que você trabalha com o dinheiro? Como que você vê? Como que você resolve seus relacionamentos amorosos se você tem um monte de entrave? Você não vai conseguir. Nunca você terá o suficiente para viver, se você não se entende, né? A partir do momento que você estabelece o equilíbrio, as coisas normalizam e você se torna próspero em todos os setores da vida, tá bom? E era isso que eu queria deixar para vocês. Namastê.